Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Eu moro em um pequeno complexo de apartamentos de 4 andares. Eu costumava ter um colega de quarto, mas ele se mudou alguns meses antes, e eu decidi que seria mais fácil ficar com o apartamento do que procurar alguém novo para dividir. As outras pessoas que moram no prédio são, em sua maioria, casais mais velhos, mas eu nunca conheci nenhum deles. Todos nós mantínhamos nossa privacidade, o que eu realmente gostava. Certa noite, eu estava chegando do trabalho, entrando no complexo por volta das 23 horas. Estava silencioso enquanto eu subia as escadas até o meu andar, mas, ao virar o corredor, vi um homem parado em frente à minha porta. Ele imediatamente me notou e, antes que eu pudesse reagir, começou a se desculpar, dizendo que havia se confundido de porta. Ele então se virou e entrou no apartamento do outro lado do corredor, que eu nunca havia visto alguém entrar antes. Nunca o tinha visto antes, mas, como ele morava no apartamento em frente ao meu, imaginei que talvez ele realmente tivesse se confundido de porta, especialmente se tivesse acabado de se mudar. Ainda assim, era muito estranho. Eu não sabia por que ele estaria parado na porta se achava que era dele, ou porque, ao me ver, ele de repente soube que estava na porta errada. Seja como for, entrei no meu apartamento e tranquei a porta atrás de mim, sem saber o que pensar da situação. Já era tarde e eu estava muito cansada, então talvez eu devesse ter ficado mais preocupada, mas simplesmente não tinha energia para pensar nisso. Fiz uma refeição rápida e me sentei no sofá para assistir um pouco de TV. Cerca de 30 minutos se passaram até que ouvi algo do lado de fora da minha porta. Era apenas um som baixo de passos, mas parecia que estava bem encostado na porta. Levantei-me e fui até lá, ouvindo por um segundo antes de abrir. Não havia ninguém. Dei um passo para fora no corredor e olhei ao redor, mas não vi ninguém. No entanto, ouvi passos descendo as escadas. Voltei para dentro e fechei a porta. Talvez eu estivesse exagerando, mas comecei a pensar que o homem poderia ter se encostado na minha porta para ouvir o que acontecia dentro do meu apartamento. Isso explicaria o som de passos que ouvi e como ele soube sair assim que comecei a me aproximar. Eu poderia estar imaginando o pior cenário possível, mas definitivamente fiquei mais nervosa pelo resto da noite. Não fui para a cama até 1 hora da manhã, mas acabei adormecendo logo em seguida. Nada mais aconteceu naquela noite, pelo que eu saiba. Na manhã seguinte, fui trabalhar e, quando voltei para o apartamento por volta das 23 horas, entrei um pouco mais cautelosa do que na noite anterior. Subi as escadas e olhei pelo corredor, mas não havia ninguém na porta. Ainda assim, por algum motivo, senti uma sensação estranha ao ver o corredor vazio, sem entender exatamente por quê. Entrei rapidamente e tranquei a porta atrás de mim, apenas para me virar e ficar cara a cara com o homem da noite anterior. Ele estava parado na entrada do meu quarto e imediatamente começou a me mandar ficar quieta e fazer o que ele dissesse, tentando me conduzir para a sala de estar. Aproveitei a chance e me virei para tentar abrir a porta novamente, mas o homem agarrou meu braço e começou a me puxar de volta. Quando consegui abrir a porta, gritei o mais alto que pude enquanto ele tentava cobrir minha boca, mas não teve sucesso e acabou me soltando. Corri pelas escadas e ouvi o homem saindo logo depois. Fui direto para o meu carro, dirigindo embora e chamando a polícia. Quando eles chegaram, o homem já havia desaparecido, é claro. Contei que ele vivia no apartamento em frente ao meu, mas, para minha surpresa, o apartamento estava vazio. O homem, quem quer que fosse, não morava no prédio. Não sei como ele conseguiu entrar tanto no prédio quanto no meu apartamento e no apartamento vazio, mas claramente ele tinha acesso que não deveria ter. O que ele pretendia fazer invadindo meu apartamento e esperando por mim é algo que espero nunca descobrir pessoalmente. Com ele ainda à solta, tudo o que posso fazer é rezar para que eu não tenha sido um alvo específico. Isso aconteceu há alguns meses. Tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa pequena. Era um dos meus dias de folga, então eu estava em casa tentando relaxar e aproveitar o dia.
Eram cerca de 4 horas da tarde e eu tinha acabado de começar a preparar o jantar quando ouvi uma batida na porta da frente. Coloquei tudo de lado e fui atender. Na varanda, havia um homem parado, e atrás dele, uma pequena van cinza estava estacionada no meio-fio. Abri a porta e perguntei como poderia ajudá-lo. O homem demorou a responder, mas depois disse que estava fazendo inspeções gratuitas de casas no bairro e queria me oferecer uma. O tempo todo em que ele falava, parecia estranho, não era como um vendedor típico. Ele dizia tudo em um tom estranho e com uma expressão facial completamente vazia. Mesmo que ele fosse uma pessoa comum, aquilo parecia meio suspeito. Então, disse que estava bem e fechei a porta. Voltei para a cozinha e continuei cozinhando, mas depois de poucos minutos, comecei a sentir uma sensação muito estranha sobre aquele homem que veio até a minha porta e o que ele estava fazendo. Voltei para a frente da casa para garantir que ele tivesse ido embora, mas, ao olhar pelo olho mágico, o homem ainda estava na minha varanda. Ele parecia distante, olhando fixamente para a porta e sem se mover. Nesse momento, eu tinha certeza de que havia algo errado com ele. Talvez ele estivesse bêbado ou drogado, ou não estivesse bem mentalmente, mas eu ainda não sabia o que ele estava realmente fazendo na minha casa. Não querendo correr riscos, voltei para a cozinha e liguei para a polícia, relatando o homem estranho que permanecia do lado de fora da minha casa. Disseram que um policial chegaria em alguns minutos, então voltei para continuar observando o homem. Cerca de 1 minuto depois, ele saiu da minha varanda, entrou na sua van e foi embora, pouco antes da chegada do policial. Foi infeliz, mas, no final das contas, eu fiquei apenas aliviado por ele ter ido embora. Dei uma descrição do homem ao policial, só por precaução, e voltei a tentar aproveitar o resto da minha noite. Algumas horas se passaram sem mais incidentes. Era entre 8 e 9 da noite, e eu estava deitado na cama, mexendo no meu celular, quando, pela janela aberta, ouvi o barulho de um veículo velho chegando e estacionando do lado de fora da minha casa. Assim que ouvi alguém saindo do carro, fui rapidamente até a janela. Era a mesma van velha, mas eu não vi o homem em lugar nenhum. Ele deve ter saído correndo assim que desceu. Mais uma vez, peguei meu celular e liguei para o 190. Após relatar o ocorrido e logo depois de desligar, ouvi um som alto vindo do andar de baixo. Parecia que até as paredes tremeram um pouco, então eu sabia que o homem provavelmente estava tentando arrombar a casa. Abri a porta do quarto e saí para o corredor, olhando pela escada enquanto tentava ouvir algo. Estava tudo estranhamente silencioso. Desci alguns degraus e olhei ao redor. Todas as luzes estavam apagadas, mas eu vi as cortinas de uma das janelas balançando levemente com o vento. Ao olhar mais de perto, percebi que a janela tinha sido forçada a abrir. Todo o meu corpo ficou tenso enquanto eu tentava me controlar, sabendo que o homem provavelmente estava dentro da minha casa naquele momento. Subi as escadas cuidadosamente e me escondi no quarto. Não ouvi mais nada até alguns minutos depois, quando 2 policiais bateram na porta da frente. Corri para abrir, e eles entraram, mas não ouvimos ninguém tentando fugir ou qualquer coisa suspeita. Em poucos segundos, os policiais encontraram o homem escondido atrás do balcão da cozinha. Ele se rendeu sem luta, embora estivesse segurando um martelo grande, que ele usou para forçar a janela a abrir. Aparentemente, quando o testaram na delegacia, ele não estava drogado ou bêbado, mas ainda mantinha aquela personalidade estranhamente vaga. Ele nunca revelou suas intenções, quase como se nem se lembrasse do que tinha acontecido. É difícil para mim não pensar em como as coisas poderiam ter terminado de forma muito pior. Se eu tivesse ido dormir e não ouvido entrar, eu poderia ter chegado a um destino horrível pela manhã, ou possivelmente nem teria o luxo de acordar. Isso aconteceu há quase 2 anos. Eu estava tirando o que eu pensei que seriam férias normais na casa dos meus pais. Eu havia alugado uma casa pela primeira vez, então estava realmente animado. A casa ficava em um grande terreno e era bastante espaçosa e tranquila. Como eu morava na cidade, isso parecia um verdadeiro luxo para mim. Organizei tudo na sala e saí imediatamente para visitar minha família, com quem passei toda a tarde.
Quando voltei para casa, fiz um lanche rápido e me joguei no sofá para assistir a um filme à noite. Era por volta das 10 ou 11 horas, já um pouco tarde, mas durante o filme ouvi alguém andando do lado de fora da casa. Não havia como confundir aquele som, o que me pegou completamente desprevenido. Pausei o filme, levantei-me rapidamente e fui até a parte de trás da casa para olhar. A porta estava trancada e lá fora estava escuro, mas vi um homem se afastando da casa e indo em direção às árvores atrás dela. O que realmente me assustou foi que eu nunca ouvi seus passos se aproximando, como se ele já estivesse parado ao lado da casa há um tempo antes de eu perceber que ele estava saindo. Quando ele saiu de vista, abri a porta dos fundos e dei uma olhada lá fora. O pátio estava vazio, mas ao longo da casa havia pegadas nítidas na grama. Eu as segui até uma das janelas, e quando olhei através dela, percebi que havia uma linha direta de visão para o sofá onde eu estava sentado. Só de pensar nisso me dá arrepios, imaginar que ele estava me observando dentro da casa sem que eu soubesse. Entrei rapidamente e cobri todas as janelas. Passei a próxima meia hora na sala de estar, com o filme ainda rodando, mas com o volume baixo, para que eu pudesse ouvir se ele voltasse. Não ouvi mais nada. No entanto, quando o filme terminou, eu sabia que precisava ir para a cama. Então fui até a janela para dar uma última olhada e garantir que tudo estava bem. Afastei a cortina e não vi nada, mas ouvi passos correndo bem ao lado da janela. Hesitei antes de olhar novamente e vi o mesmo homem correndo em direção à linha das árvores. Peguei meu telefone e imediatamente chamei a polícia. Claro, quando eles chegaram, ele já estava longe demais para ser encontrado, e a busca não teve muito sucesso. Porém, enquanto olhávamos ao redor da casa, notei que minha mala, que estava no quarto, estava aberta e claramente havia sido vasculhada. Alguns objetos até estavam faltando. Isso provavelmente aconteceu enquanto eu estava com minha família, e o homem pode até ter estado dentro da casa quando eu voltei, saindo sorrateiramente por uma janela antes de eu perceber. O que mais me perturba é o fato de ele ter voltado depois. Se eu não tivesse percebido que ele estava me observando, há uma chance de que eu teria ido direto para a cama, enquanto ele estava esperando do lado de fora da janela. Isso aconteceu no ano passado, acho que em algum momento de abril. Estava chovendo praticamente todos os dias aqui, mas naquela noite estava muito mais pesado do que o habitual, com tempestades dispersas ao longo do dia. Eu estava no trabalho durante a maior parte da tarde, mas voltei para casa por volta das 20 horas. Enquanto dirigia na estrada do meu bairro, percebi que algo estava errado. Todas as luzes estavam apagadas e cada casa estava sem energia. Quando cheguei, estacionei na garagem e, ao entrar, tentei acender as luzes, mas não funcionaram. A energia estava completamente fora e a casa estava totalmente escura. Joguei minhas coisas pela porta e fui até a caixa de disjuntores para ver se havia algo que eu pudesse fazer, mas não adiantou. Eu tinha quase nenhuma luz disponível, além do meu telefone. Então, peguei meu laptop e o configurei na mesa de centro da sala de estar. A tela branca do YouTube iluminou a maior parte da sala, então me sentei e comecei a assistir a alguns vídeos. Eu tinha que trabalhar cedo no dia seguinte, mas não me senti confortável indo para a cama com a energia fora, então planejei ficar acordado. Provavelmente passei ali por cerca de 2 horas assistindo o YouTube e verificando meu telefone para atualizações sobre o tempo. Relâmpagos sacudiam toda a casa, então estava realmente ruim lá fora. De repente, ouvi um baque vindo de fora da janela. Eu levei um susto e rapidamente virei a tela do laptop para iluminar aquele lado do quarto. Levantei-me e fui até a janela, abri as persianas e congelei por um momento ao ver um homem em pé do outro lado da janela. Seu cabelo ensopado caía sobre seu rosto e ele estava espiando pela janela. Ele gritou algo, mas eu não consegui ouvir com a forte chuva e o trovão ao fundo. Totalmente pego de surpresa, não sabia o que fazer e fiquei um pouco assustado. Então, fechei as persianas. Me senti horrível por isso, mas por que ele estava lá fora batendo na minha janela? Ouvi ele bater na janela mais algumas vezes e depois ficou em silêncio.
Presumi que ele havia desistido ou se mudado para outra casa, então voltei a me concentrar no meu laptop e continuei assistindo YouTube. A tempestade se manteve forte a noite toda. Eu deve ter ficado acordado mais 1 hora, mas meus olhos estavam muito pesados e eu simplesmente não conseguia mais ficar acordado. Deitei no sofá e adormeci. Eu acordei com um estrondo alto e não sabia se era um raio próximo ou algo assim, mas imediatamente me levantei do sofá. A energia ainda estava fora e a casa ainda estava completamente escura. Peguei meu telefone e olhei ao redor. Foi quando ouvi algo vindo da parte de trás da casa. Meu coração estava acelerado quando entrei no outro quarto. Quando acendi a luz, vi que havia vários cacos grandes de vidro no chão refletindo a luz de volta para mim. Então, vi que a janela mais próxima estava completamente estilhaçada, com a chuva entrando na casa e as persianas sendo sopradas freneticamente pelo vento. A poucos metros dali, eu podia ver um ombro saindo de trás da parede. Meu corpo reagiu imediatamente quando vi isso, e eu rapidamente me virei e fui para a porta da frente. Corri pela chuva, completamente encharcado, até a casa do meu vizinho. Fiquei sob o beiral da varanda e liguei para o 190. Não é surpresa que o homem não estivesse lá quando a polícia chegou. Embora eu não tenha visto ele completamente dentro da minha casa, eu estava 100% certo de que era o mesmo homem de antes, então passei essa descrição para a polícia. Curiosamente, ou talvez não tanto, houve mais 2 tentativas de invasão relatadas naquela noite, além de vários outros relatos de comportamentos estranhos fora das casas das pessoas. Eu fui o único infeliz o suficiente para ter ele realmente invadido, mas ninguém sabe o que ele estava tentando fazer. E parece que nunca saberemos. Quando eu tinha 17 anos, morava no porão dos meus pais. Não era um porão bagunçado ou qualquer coisa do tipo, na verdade, era semelhante a um tipo de suíte para sogros. Meus pais viajavam a trabalho com frequência, então eu geralmente não ficava no porão a menos que estivesse dormindo lá embaixo ou jogando videogames. Durante uma das viagens de trabalho dos meus pais, eu fiquei sozinho por uma semana inteira. Naquela noite, um sábado, eu não tinha escola ou realmente nada para fazer, então decidi sair para comprar algumas coisas no supermercado. Quando estava voltando para casa, a tempestade começou. As estradas não estavam movimentadas, felizmente, porque mesmo com os limpadores de para-brisa no máximo, ainda era difícil ver. Entrei na garagem, corri para a porta da frente e, depois de me secar, fui direto para a cozinha e liguei o forno para preparar o jantar. Mas, quase imediatamente, ouvi um barulho vindo de baixo. Parecia algo caindo no porão, talvez uma caixa ou algo assim. Meu primeiro pensamento foi que poderia haver um vazamento e fiquei preocupado com a possibilidade de uma inundação, então rapidamente fui para o porão. Abri a porta e acendi a luz. Enquanto descia as escadas, não ouvi nenhum som, como água corrente ou qualquer outro barulho. Quando cheguei embaixo, tudo parecia estar bem. Passei pela área principal, onde havia um pequeno sofá e uma TV, e então fui para o cômodo de armazenamento. Essa era a única parte não acabada do porão, onde guardávamos várias caixas e coisas. Abri a porta e olhei para dentro. À primeira vista, tudo parecia normal e eu estava realmente confuso sobre o que eu poderia ter ouvido. As caixas estavam empilhadas como sempre e nada estava no chão. Mas, após uma rápida inspeção, percebi algo muito estranho. Uma das caixas no topo da pilha estava aberta e, quando olhei para dentro, tudo estava espalhado pelo chão. Estava cheia de troféus antigos que meus pais guardavam e quase todos estavam quebrados. Parecia que a caixa havia caído e quebrado tudo dentro, e alguém rapidamente jogou tudo de volta. Senti um frio na espinha ao olhar para aquela caixa e percebi que algo estava errado. Olhei para cima e comecei a examinar o quarto. De repente, o barulho da tempestade lá fora me deixou incapaz de ouvir qualquer outro som, o que só aumentou o meu pânico. Comecei a recuar e, ao fazer isso, uma das caixas no fundo do cômodo caiu no chão e, por trás dela, um homem saiu correndo em minha direção. Corri para as escadas, e devo dizer, não há nada mais aterrorizante do que ouvir os passos dele subindo as escadas a poucos metros de mim.
O medo realmente tomou conta de mim e, no último degrau, pisei forte e caí no chão. Vários cenários horríveis passaram pela minha cabeça naquele momento, mas quando me virei, vi o homem saindo pelo topo das escadas e correndo para a porta da frente, fugindo da casa. Levantei-me, tranquei a porta atrás dele e então liguei para a polícia. Eles encontraram uma janela destrancada pela qual ele havia entrado, mas, quanto à razão pela qual ele entrou na casa, não havia uma resposta clara. Eu estava saindo do trabalho tarde devido a um problema recente de segurança na nossa empresa, que fez com que todos trabalhassem horas extras. Eu costumava pegar o trem para ir e voltar do trabalho, mas como sabia que estaria fora do horário de funcionamento do trem, tive que dirigir. O caminho para casa era quase 1 hora. Enquanto estava saindo da cidade, percebi que o combustível estava quase no fim. Não me lembrava de estar tão baixo antes de começar o trabalho, mas poderia ter estado tão cansado que não percebi. Sabia que havia um posto de gasolina perto de casa, então planejei abastecer lá. No entanto, 10 minutos depois, um alerta apareceu no painel dizendo que o nível de combustível estava extremamente baixo. Ele caiu muito mais rápido do que deveria em tão pouco tempo, e, em 1 minuto, meu carro começou a falhar e mal estava funcionando. Estacionei o carro e, assim que coloquei na posição de estacionamento, o motor desligou. Tentei dar a partida novamente, mas não reagiu. Estava tanto preocupado quanto frustrado, sem entender como isso estava acontecendo. Tirei minha lanterna do porta-luvas e rapidamente descobri que havia um vazamento de gasolina. Não fazia ideia de como isso poderia ter acontecido, já que tudo estava em ordem antes. Antes que eu pudesse pensar muito sobre isso, um caminhão parou atrás de mim. Seus faróis estavam apagados e ele estacionou de forma bastante rápida e irritante. Sem hesitar, saí do carro e olhei para o para-brisa do caminhão, vendo algumas figuras se movendo ao redor. Ei, pessoal, não preciso de ajuda, chamei, mas eles não prestaram atenção. Continuaram se movendo até que uma das portas se abriu e um homem saiu, enquanto os outros permaneceram no caminhão. Ironia das ironias, ele perguntou se eu precisava de ajuda enquanto caminhava em minha direção. A forma como ele disse isso era estranha, com um sorriso e um tom peculiar na voz. Novamente, eu disse que não precisava de nada, mas ele continuou andando até ficar bem na minha frente, de maneira desconfortavelmente próxima. Por que não aceitaria uma carona para casa? É o mínimo que eu posso fazer, disse ele, forçando um sorriso perturbador. Recusei sua oferta e rapidamente entrei no meu carro. De forma perturbadora, ele permaneceu lá por um tempo, talvez 1 minuto inteiro, apenas me observando através da janela, sem dizer nada. Eu apenas olhei para frente e liguei para a polícia para pedir ajuda com meu carro, mas, o tempo todo, eu podia vê-lo pelo canto do olho, parado bem do lado de fora da minha janela e apenas me encarando. Durante a ligação, ele voltou para seu caminhão. Observei pelo espelho enquanto ele entrava e então dirigia lentamente ao meu lado. Fizemos contato visual enquanto ele passava, e por um breve momento, vi alguém no banco de trás. Essa pessoa estava encostada na janela com os olhos bem abertos, e, embora eu não pudesse vê-los claramente, sabia que algo estava errado. Não acho que essa pessoa estava lá de forma voluntária. Quando ele saiu, percebi que a placa do caminhão estava faltando. A polícia chegou e eu contei tudo o que havia acontecido. Houve uma pequena investigação onde descobriram que o tanque de gasolina do meu carro havia sido perfurado intencionalmente por alguém. Provavelmente, o homem planejou toda a situação, me seguindo até que meu carro quebrasse e tentando me convencer a aceitar a carona. Não sabemos se a pessoa realmente estava em perigo, pois o homem nunca foi encontrado. Eu estava trabalhando no meu turno de fechamento das 2 às 10 da noite em um pequeno café. Era um lugar muito pequeno, com apenas 5 mesas ou mais internas. A maior parte do nosso movimento vem do drive, e o local não era muito movimentado, especialmente durante as últimas horas do dia. Sendo o único a trabalhar no turno de fechamento, eu costumava sentar em uma das mesas e ficar apenas no meu telefone, levantando-me se alguém aparecesse.
Estava chuviscando lá fora, então estava ainda mais tranquilo do que normalmente seria após as 7 da noite. Não havia um único cliente por 2 horas seguidas. Eu estava apenas sentado em uma mesa assistindo Netflix no meu telefone quando, de repente, a porta da frente se abriu, me assustando um pouco, já que ninguém costuma entrar na loja tão tarde. Ele parecia não me notar sentado na mesa, porque foi até uma mesa diferente no outro lado da loja e se sentou de costas para mim. Algo estava definitivamente errado. O homem era alto e estava vestindo roupas muito escuras. Embora estivesse apenas garoando lá fora, ele estava encharcado, com água pingando de todos os lados, das roupas e no chão. Isso me fez pensar em como ele conseguiu chegar até ali e nenhum carro havia parado, então ele deve ter vindo a pé. Mesmo assim, me levantei e fui até ele, cumprimentando-o e perguntando o que ele queria. Ele não sorriu nem disse oi de volta. Apenas se sentou lá com um olhar vazio no rosto. Esperei alguns segundos antes de repetir a pergunta, mas ele me interrompeu, perguntando quem mais estava trabalhando naquela noite. Eu estava confuso e um pouco nervoso com a pergunta, mas ainda assim respondi que era só eu, e que fecharíamos em 1 hora. Então ele pediu um pequeno café. Voltei para a cozinha e comecei a prepará-lo. Peguei uma xícara, servi o café e, ao me virar para voltar à mesa, vi-o parado na entrada da cozinha. "Você precisa de mais alguma coisa?" perguntei. Ele não respondeu e continuou me encarando diretamente. Eu podia ver que seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto estava completamente vazio, sem emoção alguma. Isso me deixou muito inquieto. "Coloque a bebida para baixo e venha comigo", ele exigiu, parecendo pronto para me forçar caso eu não obedecesse. Esse cara era muito maior do que eu, então realmente não tinha escolha. Andei devagar, tentando pensar em qualquer forma de sair daquela situação. Quando saímos da loja, ele me agarrou pela gola da camisa e me empurrou pelo estacionamento em direção à estrada. Do outro lado da estrada havia uma área completamente arborizada, sem prédios ou casas, pelo que eu sabia, e era exatamente para lá que ele estava me levando. Justamente quando estávamos prestes a cruzar a estrada, um carro apareceu e passou por nós. O homem parou, o que me forçou a parar também. Ambos olhamos para o carro e percebemos o que era e um policial olhando diretamente para nós. Comecei a gritar, e o homem imediatamente me soltou e correu para a estrada e para os arbustos. O policial parou no estacionamento e se certificou de que eu estava bem, depois chamou reforços. O mais louco é que ele nem estava de serviço, e estava indo para casa à noite e aconteceu de nos ver no momento perfeito para me salvar. Se ele tivesse chegado 30 segundos antes ou depois, eu teria sido arrastado para aquela área arborizada e provavelmente nunca mais sairia de lá. A câmera do café capturou algumas imagens decentes dele, mas ainda assim nada foi encontrado. Vou atualizar se houver mais alguma coisa, mas só espero que ele não volte. Naquela noite, eu estava de folga do trabalho e relaxando em casa. Meu colega de quarto estava fora da cidade há alguns dias, visitando seus pais. Eu sempre fui meio noturno, então gostava de ficar acordado até tarde. Era por volta da meia-noite, e eu estava bebendo uma cerveja enquanto assistia TV, quando ouvi um som fraco vindo de cima de mim. A princípio, nem processei o som ou meu corpo simplesmente o ignorou. Mas depois de alguns segundos, percebi que não poderia ser meu colega de quarto, como geralmente seria. Olhei para o teto e coloquei a TV no mudo para tentar ouvir novamente. Alguns segundos se passaram e não ouvi mais nada. O som foi tão suave que, com a TV ligada quando ouvi, realmente não tinha ideia do que poderia ter sido ou de onde, exatamente, no andar de cima, ele veio. Embora pareça meio bobo da minha parte, eu realmente não senti vontade de levantar e não estava preocupado o suficiente para achar que precisava verificar. Abri a mini geladeira que tinha ao lado do sofá, peguei outra cerveja, abri e dei alguns goles para voltar a relaxar. Mas antes mesmo de eu conseguir tirar o mudo da TV, ouvi aquele mesmo som de batida vindo de cima de mim.
Olhei novamente para o teto e, depois de um momento, pude ouvir passos sutis andando lentamente no quarto logo acima de mim. Meu corpo inteiro parecia ter ficado dormente. Levantei-me do sofá e fui até as escadas. Fiquei parado no fundo delas e podia ouvir um som de batidas ressoando pelo corredor. Chamei pelo nome do meu colega de quarto. Eu sabia que não poderia ser ele, mas estava apenas esperando que, de alguma forma, fosse. Como não houve resposta, comecei a subir as escadas e acendi as luzes do corredor do andar de cima. Estava vazio, mas a porta no final do corredor estava aberta. Era o quarto do meu colega de quarto, mas eu tinha 100% de certeza de que a fechei no dia em que ele saiu, e eu não tinha entrado lá desde então. Então, não havia razão para ela estar aberta naquele momento. Meu coração estava acelerado enquanto caminhava pelo corredor e olhava dentro do quarto. Estava tudo do mesmo jeito que ele deixou, tudo limpo e nada fora do lugar. Depois, fui verificar todos os outros quartos no andar de cima, mas não encontrei nada. Não dormi naquela noite e passei os próximos dias nervoso, esperando meu colega de quarto voltar para casa. Nunca mais ouvi aqueles sons depois daquela noite, nem tive nenhuma porta se abrindo sozinha assim. Até hoje, não sei o que aconteceu. Talvez alguém tenha encontrado uma maneira de entrar e sair sem que eu percebesse, ou talvez tenha sido outra coisa. Até hoje, eu ainda não sei. Eu estava acampando para uma pequena escapada de fim de semana. Não era nada especial, e eu tinha caminhado até um pequeno lago e ia ficar apenas uma noite. Quando cheguei lá, estava mais cheio do que eu esperava. Havia 2 grupos perto da praia, então não estava lotado, mas também não era exatamente tranquilo. Por volta das 5 da tarde, ambos os grupos começaram a arrumar as coisas, e dentro de 1 hora, eles deixaram a área. Com apenas 1 hora de luz do sol restante e a praia só para mim, eu rapidamente vesti meu traje de banho e mergulhei no lago. Fiquei lá por uns 10 minutos, não muito tempo, quando olhei de volta para o acampamento. A floresta estava calma e o sol se pondo sobre as árvores, mas, além da praia, um pouco mais dentro da floresta, havia uma pessoa me observando. Estava longe demais para eu ver claramente, mas era definitivamente um homem, e ele estava definitivamente me olhando. Assim que percebi que ele estava me observando, ele virou a cabeça e caminhou mais para dentro das árvores. Foi assustador demais para eu não ficar um pouco nervoso. Será que era apenas alguém de um dos grupos que talvez tivesse esquecido algo? Ou talvez um caminhante que eu acabei pegando olhando em um momento estranho? O jeito como ele estava parado ali, olhando diretamente para mim, foi extremamente perturbador. Voltei para a praia e fui até a minha barraca. Sequei-me e fiquei atento, observando a floresta em busca daquele homem. Cozinhei uma pequena refeição e continuei olhando ao redor, mas ele não apareceu. 1 hora inteira se passou, e nada. Então, achei que estava seguro. Fiquei acordado até tarde, pelo menos algumas horas depois do pôr do sol, principalmente observando as estrelas e descansando. Pode parecer entediante apenas ficar ali, mas na verdade é bem agradável. Depois de um tempo, entrei na minha barraca e me deitei no colchão inflável. A caminhada até o lago deve ter me cansado, porque eu adormeci rapidamente. Mas, quando acordei, me senti estranho. Não sabia o porquê. Era o meio da noite, e a barraca estava completamente escura. Tudo o que eu podia ouvir eram os insetos lá fora e uma brisa suave soprando contra as paredes da barraca. Fiquei deitado ali por uns 30 segundos, com os olhos abertos, mas incapaz de ver qualquer coisa. Então, meus olhos começaram a se ajustar um pouco. Eu conseguia ver contornos fracos das coisas dentro da barraca, e quando movi meus olhos, eles se fixaram no zíper. A aba da barraca estava aberta, e entre a abertura, havia uma forma. Eu devo ter ficado olhando para aquilo por uns 4 ou 5 segundos, enquanto meu coração disparava, antes que minha visão se ajustasse o suficiente para eu distinguir um par de olhos olhando diretamente para os meus. Minha adrenalina tomou conta, e meus instintos entraram em ação. Peguei minha lata de spray de pimenta para ursos que estava ao meu lado e disparei em direção à abertura.
Ele gritou, e eu ouvi os passos dele se afastando da barraca, enquanto eu começava a lacrimejar e tossir. Eu vasculhei minha mochila, peguei meu canivete e saí da barraca, pronto para lutar pela minha vida. Mas o homem tinha desaparecido. Eu nem sabia em que direção ele foi ou qualquer coisa, mas não perdi tempo. Corri para juntar minhas coisas e usei meu GPS portátil para me guiar de volta ao carro, sem precisar pegar a trilha. Liguei para a polícia, pedindo que me levassem para casa, porque meus olhos estavam ardendo por causa do spray de pimenta. Eles não encontraram nada, mas não sei o quanto eles procuraram. Quem quer que fosse, e o que ele queria, eu realmente não sei dizer. Eu trabalho em um posto de gasolina. Estava lá há vários anos, e naquela noite, assumi que seria como todas as outras. Cheguei às 8 da noite e substituí o trabalhador do dia, que foi para casa logo em seguida. As primeiras horas passaram rapidamente, já que ainda havia clientes entrando regularmente para comprar algumas coisas ou pagar pelo combustível em dinheiro. Entre 11 e 12, começou a desacelerar, e a sensação de que o turno estava se arrastando começou a aparecer. Mantive-me ocupado por mais uma hora, ou pelo menos tentei, repondo o que consegui encontrar, mas depois fiquei preso na temida segunda metade do meu turno. Sempre era lenta, entediante e nada agradável. Por volta das 1 da manhã, um carro entrou e estacionou nas vagas perto da porta de entrada. Alguns outros carros tinham passado recentemente, mas apenas para abastecer rapidamente. Raramente alguém estacionava nas vagas e entrava na loja tão tarde da noite. Endireitei-me e tentei tirar a expressão cansada do rosto, esperando que eles entrassem. Alguns minutos se passaram, mas ninguém entrou. Inclinei-me sobre o balcão e olhei pela porta de vidro, mas não consegui ver nada, os reflexos na porta bloqueavam qualquer visão do interior do carro. Talvez estivessem apenas fazendo uma pausa em uma longa viagem. Não me importei muito com isso. Sentei-me novamente e puxei o celular. Desviei a atenção lendo artigos aleatórios e outras coisas por cerca de 20 minutos. Durante esse tempo, não ouvi nem vi nada, mas, eventualmente, levantei os olhos do celular e meu coração quase parou. Havia um homem dentro da loja, parado em um dos corredores, olhando diretamente para mim. Seus olhos desviaram assim que o vi. Ele parecia ter uns 40 anos, vestindo uma jaqueta escura e uma barba por fazer. Eu nunca o vi ou ouvi entrar, então como diabos ele entrou? Enquanto minha mente corria, apenas observei enquanto o homem continuava andando, lançando alguns olhares para mim algumas vezes para ver se eu estava olhando, como se estivesse planejando fazer algo assim que eu desviasse o olhar. Então, depois de apenas 30 segundos, ele de repente correu em direção à porta da frente e saiu correndo. Levantei-me e corri para olhar. Foi então que notei que o carro ainda estava lá, mas o homem passou direto por ele e foi em direção à estrada até que eu não pudesse mais vê-lo. Imediatamente fui verificar as câmeras para ver como ele entrou e tentar entender o que estava acontecendo. Demorou apenas 1 minuto para encontrar a filmagem dele saindo do carro lentamente em silêncio, depois indo para a parte de trás do posto de gasolina. Não havia câmeras naquela parte, mas aquelas portas nunca eram trancadas, já que o posto estava tecnicamente sempre aberto. O que é realmente estranho é que se passaram 15 minutos entre o momento em que ele foi para os fundos e o momento em que ele apareceu na área de vendas. A polícia veio para me ajudar a investigar, e acabaram descobrindo que o carro que ele deixou para trás era um veículo roubado há meses. Eles não sabiam nada sobre o homem ou suas motivações, mas ficou claro que ele tinha algo mais planejado para aquela noite, e acho que tive muita sorte que, por algum motivo, ele decidiu não seguir em frente com isso. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu tinha 13 anos. Era verão, e eu passava praticamente o dia todo jogando ou assistindo qualquer coisa que estivesse na TV. Às vezes, eu saía ou ficava com alguns amigos, mas naquele dia estava chovendo, então fiquei dentro de casa. Meu pai sempre trabalhava até às 10, e minha mãe era enfermeira, então o horário dela era bem irregular. Na maior parte do dia, eu estava jogando, mas por volta das 7 horas fui para a cozinha preparar algo para comer.
Enquanto estava lá, ouvi uma batida na porta da frente. Não queria atender, e como criança, sempre ficava nervoso quando alguém batia na porta, então esperei 1 minuto e tentei ficar quieto até que a pessoa fosse embora. Mas depois de mais algumas batidas, fui até a porta e olhei pelo olho mágico para ver se era algum vizinho ou alguém que eu conhecia. Fiquei realmente confuso e um pouco alarmado ao ver um policial. Ele estava parado na nossa varanda, olhando ao redor e esperando que eu atendesse. E agora, eu sentia que tinha que abrir a porta. Abri a porta, estava frio e chuvoso lá fora, e o policial estava encharcado. Sendo uma criança, meus olhos foram imediatamente atraídos para a arma no quadril dele, e no geral, eu me senti assustado, como se estivesse encrencado. Ele perguntou meu nome e depois me tranquilizou, dizendo que tudo estava bem e que eu não tinha nada com que me preocupar. Ele então sorriu, como se estivesse tentando me manter calmo, mas seus dentes estavam visivelmente podres e amarelados, o que me fez perceber o quão desleixado ele parecia. Geralmente, os policiais estavam sempre bem arrumados, então isso foi realmente desconcertante. Ele definitivamente notou minha hesitação, porque tentou acelerar a conversa, dizendo que precisava revistar a casa. Eu estava aterrorizado e confuso, mas sabia que algo estava errado. Foi então que percebi que não havia carro de polícia perto da minha casa, especialmente com a chuva. Todos esses sinais de alerta se acumularam, e assim que ele começou a dar um passo à frente, bati a porta com força e a tranquei. Ele nem tentou dizer mais nada, apenas bateu algo contra a porta com tanta força que a porta inteira tremeu, me empurrando um pouco para trás. Pensando que a porta iria ceder, corri para o telefone fixo e disquei 190. Eu estava tão apavorado que estou surpreso que o operador tenha conseguido entender alguma coisa do que eu disse. O homem lá fora não desistiu em nenhum momento e ainda estava batendo na porta quando a polícia chegou. Eu ouvi ele tentando convencer os policiais de que era um policial de verdade, mas obviamente isso não deu certo. Ele foi levado, e inicialmente meus pais não me contaram muito sobre as acusações, provavelmente para minha própria segurança. Mas alguns anos depois, eles me disseram que, durante o interrogatório, o homem admitiu que estava tentando me sequestrar. Se eu tivesse sido um pouco mais confiante, não sei onde estaria agora. Meu nome é Léo, e eu trabalho em uma pizzaria na minha pequena cidade. Não faço entregas, mas cuido de quase tudo dentro da loja. Preparo as pizzas, organizo as estações, limpo e faço todas as tarefas de fechamento todas as noites antes de sair. Minhas interações com os clientes geralmente são mínimas, pois temos alguns adolescentes do ensino médio que atendem os pedidos e cuidam de tudo até às 11 horas durante a semana. A loja fecha às 12h30, então qualquer pedido ou cliente que aparecer depois disso é minha responsabilidade. Era uma segunda-feira comum, e tudo correu bem na maior parte do tempo. Às 11 horas, meu colega de trabalho foi embora, então fiquei sozinho para fechar a loja. Normalmente, é bem tranquilo, então comecei o processo de limpeza cerca de meia hora antes do fechamento. Um telefonema entrou, e eu torci para que não fosse um pedido de última hora. Atendi o telefone, disse minha frase padrão, obrigado por ligar, como posso ajudar? E, logo depois de terminar, houve uma pausa silenciosa antes da pessoa desligar. Coloquei o telefone de volta no gancho, soltando alguns palavrões, pensando que era uma brincadeira de crianças imaturas. Voltei para a cozinha onde estava limpando, mas nem 30 segundos depois, ouvi o sino da porta tocar. Foi irritante, mas larguei tudo e fui até a frente. Um homem estava parado no balcão. Ele usava um casaco pesado e um gorro preto sobre o cabelo desgrenhado. Seus olhos eram o que realmente me incomodou. Ele tinha olheiras escuras e bolsas, como se não dormisse há dias, mas seus olhos estavam bem abertos. Como posso ajudar? Perguntei, ficando a alguns metros do balcão. Eu gostaria de fazer um pedido agora. A maneira como ele disse isso foi estranha e, obviamente, algo estava errado com ele. Eu disse o ok e perguntei o que ele queria, mas parecia que ele não esperava que eu dissesse isso. Seus olhos continuaram a me encarar de uma forma perturbadora enquanto ele lutava para responder.
Eu desviei o olhar, desconfortável, mas meus olhos caíram em sua mão, que estava parcialmente fora do bolso do casaco. Ele estava segurando uma faca de cozinha comum. Acho que ele estava tentando escondê-la, mas eu pude ver o cabo em sua mão e parte da lâmina saindo do bolso. Senti meu estômago afundar e o sangue desaparecer do meu rosto, quase como se fosse desmaiar. Olhei de volta para ele, e seus olhos ainda estavam fixos em mim, mas seu rosto estava rígido e sem expressão. O som da porta se abrindo fez com que ambos pulássemos, e nós dois olhamos para a entrada. Era outro cliente aleatório entrando na loja, e ele imediatamente pareceu perceber que algo estava errado. Ele parou no lugar, tropeçando nas palavras, antes que o homem no balcão de repente passasse por ele e saísse pela porta. Usei o telefone para ligar para o 190 e tentei explicar ao outro cliente o que havia acontecido. Nós também ficamos observando pela janela enquanto o cara entrava no carro e saía rapidamente do estacionamento. Isso foi a última vez que o vi. Acredito que ele estacionou do lado de fora da loja e ficou observando pela janela enquanto ligava para nós. Quando viu que eu atendi o telefone, acho que ele sabia que eu estava sozinho, e foi quando ele entrou. Se não fosse pelo cliente aleatório entrando naquele momento, não sei o que teria acontecido. Ele estava claramente perturbado e armado com uma faca de cozinha, então não poderia ter sido coisa boa. Desde então, ainda não o vi voltar, e realmente espero que nunca o veja novamente. Quando eu era criança, minha família tinha dinheiro suficiente para viver em uma casa grande. Minha casa tinha uma sala lateral na parte de trás do primeiro andar, que meus irmãos chamavam de a segunda sala de estar, porque era basicamente isso. Havia uma poltrona velha, uma mesinha e um sofá de tamanho médio. Só isso, e quase nunca usávamos esse espaço. Uma manhã, acordei doente. Avisei minha mãe, e ela me disse para tirar o dia de folga da escola e ficar em casa. Meus irmãos tinham que ir para a escola, e meus pais trabalhavam, o que significava que eu ficaria sozinho em casa. Fiquei deitado na cama por algumas horas, até por volta das 10h30, quando ouvi passos constantes vindo do primeiro andar. No começo, não dei muita importância, achando que talvez minha mãe tivesse ido trabalhar mais tarde, como às vezes fazia. Eu precisava comer algo, então me levantei e desci até a cozinha. Mal cheguei a 3 passos da porta da cozinha quando meus olhos se cruzaram, não com minha mãe, mas com um homem de cerca de 1,80 metros, vestindo roupas rasgadas e esfarrapadas. Fiquei congelado de medo, parado ali. Foram apenas alguns segundos, mas pareceram horas. O homem também ficou ali, apenas me observando, sem expressão alguma. Eventualmente, consegui me mover, saí do choque e corri para meu quarto no andar de cima. Não ouvi ele me seguindo, mas, mesmo assim, tranquei a porta e coloquei uma cômoda na frente dela. Peguei meu celular e, ao invés de ligar para a polícia, como deveria ter feito, liguei para minha mãe. Gritei no telefone, dizendo que alguém estava em casa e tentando me matar. Ela me disse para não sair do quarto por nada e ligar para a polícia, o que fiz em seguida. 15 minutos depois, vi pela janela do meu quarto que a polícia finalmente chegou. Esperei eles entrarem na casa antes de sair correndo do quarto para me juntar a eles em segurança. Contei tudo o que aconteceu. Eles fizeram uma busca rápida na casa, mas não encontraram nada. Nenhuma pessoa, nenhuma janela ou porta quebrada. Meus pais chegaram logo depois e ficaram furiosos por o homem não ter sido pego. Eu também estava extremamente irritado, mas ao mesmo tempo aliviado por estar vivo. Os policiais começaram a arrumar suas coisas para ir embora, mas um dos últimos a sair notou uma sacola espiando debaixo do sofá na sala lateral que ninguém usava. E não é que encontramos centenas de sacos de lixo e comida apodrecida há semanas debaixo do sofá, junto com alguns de nossos pertences pessoais, como lenços, garrafas de água e até um saco de urina. Quem quer que fosse o homem na cozinha, ele estava morando debaixo do nosso sofá por semanas. Não consigo entender como nenhum de nós sentiu o cheiro do lixo acumulado ali durante todo o tempo em que ele esteve lá. O fato de ele nunca ter feito um único barulho ali embaixo me deixa perplexo. Desde então,
Limpamos completamente aquela sala e a transformamos em um espaço para café da manhã, com cadeiras de madeira, para que ninguém mais possa invadir e encontrar moradia grátis ali. Embora não pareça, isso aconteceu há um bom tempo, provavelmente há mais de 10 anos. Eu estava nos últimos anos do ensino médio e estava sozinho em casa. Meus pais estavam em um casamento naquela época, meus pais precisaram ficar em um hotel, e meu irmão trabalhava no turno da noite. Minha família morava em uma cidade muito conhecida na costa leste, em um bairro operário que estava começando a decair. Como adolescente, eu era meio solitário. Não era nerd nem nada, era um cara grande que tinha amigos e saía em encontros, mas sou naturalmente introvertido, então valorizava os raros momentos de tempo sozinho que eu conseguia. Naquele fim de semana, estava ansioso para aproveitar minha rotina normal de casa vazia, de jogar videogame na TV grande, pedir um jantar para entregar tarde da noite e assistir, depois, por volta das 2 da manhã, adormecer no sofá com meu velho cachorro. Meu cachorro era idoso que estava na nossa família há cerca de 8 anos. Ele era tranquilo e pacífico, passava o tempo pedindo comida e dormindo. Diferente da maioria dos cachorros, ele nunca ficava brabo. Ele ficava mais do que satisfeito em descansar a cabeça no seu colo e passar a noite lá. Era por volta de 1 da manhã e eu tinha acabado de comer a última fatia de pizza, começando a cochilar no sofá, quando ouvi um estrondo vindo do beco nos fundos. Não dei muita importância, pois quem já morou na cidade sabe que barulhos acontecem a toda hora da noite. A cabeça dele se levantou do meu colo e o pelo nas costas dele ficou arrepiado. Ele sempre foi um pouco medroso, então o acalmei e comecei a cochilar novamente. Mas, menos de 2 minutos depois, ouvi outro estrondo. Meu cachorro fez algo que eu nunca o tinha visto fazer antes. Ele saltou do sofá e correu como um raio em direção à porta que dava para o porão, latindo e rosnando como um cachorro 2 vezes maior que ele. O olhar no rosto dele me lembrou de um cão policial pastor alemão. Eu nunca tinha visto ele agir assim antes, o que fez minha adrenalina disparar. Através dos latidos do cachorro, eu consegui distinguir um barulho persistente de batidas. Havia uma porta pouco usada no porão que dava para o nosso beco. Ela era velha, enferrujada e difícil de abrir, mesmo com chave, e fazia muito barulho. De repente, percebi que alguém estava tentando invadir minha casa pela porta do porão. Para quem nunca viveu em um bairro ruim, é geralmente sabido que, se alguém tenta entrar na sua casa e desiste depois de perceber que a porta está trancada, eles só queriam roubar suas coisas. Mas, se alguém está tentando entrar na sua casa insistentemente, mesmo com a porta trancada, bem, eles querem você. Sabendo disso, corri imediatamente para o andar de cima para pegar um taco de madeira pesada que eu mantinha debaixo da cama para situações como essa. Depois, desci para o porão. Provavelmente deveria ter fugido, mas eu era um adolescente machão com um complexo de durão e não tinha para onde ir. Enquanto eu descia as escadas para o porão, meu cachorro passou correndo por mim com a velocidade e agressividade de um cachorro com metade da idade dele. De repente, ouvi a voz de um homem dizer "Oh meu Deus!" e as batidas pararam. Eu não chamei a polícia nem ninguém, o que provavelmente foi a coisa mais estúpida que já fiz. Simplesmente fiquei acordado pelo resto da noite com o taco na mão. Meu irmão chegou em casa na manhã seguinte, e eu contei a ele o que havia acontecido. Ele foi até a porta do porão para dar uma olhada, e quando tentou abri-la, a porta inteira caiu. Aquele maluco estava a uma batida forte de distância de entrar na minha casa, mas o velho cachorro o assustou. Tenho quase certeza de que aquele velho e preguiçoso cachorro gordo salvou minha vida. Quando conto essa história para as pessoas, elas costumam descartar as ações dele. Mas posso te garantir que ele nunca latiu ou se moveu tão rápido em toda a sua vida. Era quase como se ele soubesse da urgência, como se soubesse que a porta estava prestes a ceder. Alguns anos atrás, tivemos que sacrificá-lo porque ele simplesmente não tinha mais vontade de viver. Antes da injeção, tive um momento a sós com ele. Agradeci-lhe uma última vez pela amizade e pelo que ele fez naquela noite. Naquela altura, eu já era um homem adulto, casado e com filhos,
mas estou convencido de que nada disso teria acontecido sem o meu velho cachorro. Eu tinha cerca de 13 anos na época dessa história. Ainda moro nesta casa e ainda não sei o que foi aquilo. Uma tempestade havia acabado de começar e, por morarmos em uma área propensa a tornados, eu sempre dormia no quarto do meu pai, no andar de baixo, para ficar mais seguro, porque eu sou um dorminhoco pesado. Eram cerca de 11 da manhã, e eu estava no celular assistindo YouTube para passar o tempo. Enquanto a chuva batia na casa, ouvi o som grave do carro do meu pai chegando na garagem. Eu morava em uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, e ele era o único com um carro assim. Assumi que ele desceria para dormir, já que havia trabalhado a noite toda, então eu recolhi minhas coisas e meu cachorro e me sentei na beira da cama, esperando. Depois de esperar alguns minutos, acabei andando até a janela que dava diretamente para a garagem. Dessa janela, eu conseguia ver toda a garagem, então não havia como não ver um carro ali. Mas não havia carro. Não havia nada. Achei que talvez tivesse confundido com algum carro passando na estrada próxima, porque me lembrei de que meu pai também havia dito que só chegaria em casa por volta das 2 da manhã. Voltei e me sentei novamente, mas quase imediatamente percebi que o som grave do carro nunca tinha saído da garagem. Fiquei assustado, mas eventualmente pensei que não fosse nada, considerando que as pessoas estacionam aleatoriamente perto das casas com frequência. Alguns minutos se passaram, e ouvi a tosse do meu pai na garagem. Achei que ele tivesse chegado em casa e fiquei aliviado porque a tempestade estava começando a piorar. Mas isso só me deixou mais assustado quando percebi que nunca ouvi a porta da garagem abrir. Fiquei com medo de olhar pela janela novamente, então esperei. Alguns minutos se passaram, e a chuva agora batia com mais força na casa, com trovões e relâmpagos ficando mais altos e brilhantes. Ouvi a voz do meu pai chamar meu nome suavemente. Naquele momento, percebi que havia alguém ou alguma coisa na minha casa. Fiquei paralisado, escutando. Olhei para o meu cachorro e notei que ele me olhava confuso, como se não tivesse ouvido nada. Lentamente, sentei-me de novo e fiquei o mais quieto possível até finalmente adormecer. Acordei às 4 horas da manhã, corri imediatamente para a janela e vi o carro do meu pai. Então, corri escada acima e contei a ele tudo o que havia acontecido. Eu não acredito em fantasmas nem nada, mas sabia que algo havia chamado meu nome naquela noite, e não era meu pai. Não consigo parar de pensar no que teria acontecido se eu tivesse subido aquelas escadas e seguido a voz. Não sabemos o que realmente aconteceu naquela noite, mas agora me sinto desconfortável na minha própria casa. Eu trabalho no turno da noite como atendente em um posto de gasolina. Na nossa pequena cidade, o posto fica próximo à rodovia que sai da cidade, então a maioria dos carros e caminhões que passam estão em viagens longas pelo estado. Isso faz com que os turnos noturnos sejam imprevisíveis. Às vezes, há muitos veículos passando, mas em outras noites o movimento é quase nulo. Aquela noite estava no lado mais tranquilo, mas ainda havia alguns carros parando de vez em quando. Felizmente, para me manter ocupado, meu chefe tinha deixado várias tarefas para eu fazer durante o turno. Eu precisava reorganizar uma das prateleiras, o que significava tirar tudo, reposicionar as estantes e depois colocar os produtos de volta. Não é difícil ou complicado, mas é bastante demorado. Em determinado momento da noite, ouvi um trovão distante e, ao conferir a previsão do tempo, vi que uma tempestade estava a caminho. Então, pausei o que estava fazendo e fui rapidamente lá fora cuidar das lixeiras para não ter que fazer isso depois, quando estivesse chovendo. Enquanto estava do lado de fora, vi os faróis de um carro ao longe, cerca de 400 metros da estrada. Eles estavam estacionados, mas não havia nada por perto além de grandes campos vazios. Poderia não ser nada ou talvez um pneu furado, mas continuei com meu trabalho e voltei para dentro. Logo depois, começou a chover forte. Continuei organizando as prateleiras, mas conforme a tempestade piorava, precisei trancar as portas da entrada, pois o vento as mantinha abrindo. Ninguém havia entrado na loja a noite toda e,
com a tempestade, quase não havia carros lá fora. Quando tranquei a porta, notei que os faróis do carro ainda estavam lá, no campo, sem se mover. Isso ficou na minha cabeça por um tempo enquanto eu trabalhava, até que, no meio da chuva, ouvi a porta tremer mais alto do que o normal. Quando me virei, vi um homem com o rosto colado à porta, olhando diretamente para mim. Ele parecia ter por volta de 40 anos, usava um capuz sobre a cabeça e tinha uma expressão muito cansada. Destranquei a porta e abri para ele, fazendo um comentário sobre o mau tempo, mas ele me ignorou completamente. O homem apenas ficou parado por um momento, olhando para mim enquanto a água pingava do seu rosto. Em seguida, ele passou por mim e começou a andar pelos corredores, como se estivesse fazendo compras normalmente. Confuso com o comportamento dele, voltei para trás do balcão e esperei ele terminar. Ele andou pelos corredores por alguns minutos, olhando para mim algumas vezes antes de sair pela porta. Não parecia que ele tivesse roubado nada, ele só caminhou pelo lugar e saiu. Considerando o clima, aquilo foi realmente incomum e quase me deu medo, me perguntando por que ele se deu ao trabalho de entrar. Olhei pela janela e vi o homem caminhando pelas bombas de gasolina em direção à estrada. Ele parou na esquina e esperou por um momento. Logo depois, os faróis do carro que estava estacionado começaram a se mover, vindo em direção ao posto e parando ao lado do homem, enquanto eu observava tudo da porta da frente. A porta começou a se abrir novamente, me lembrando de ir até lá e trancá-la. Eu então observei pela porta quando o homem começou a voltar em direção ao posto de gasolina e o carro seguiu, dirigindo para o estacionamento. Eles estacionaram na frente e outro homem saiu do carro. Em seguida, ambos vieram andando em direção à porta. O primeiro homem empurrou a porta como se esperasse que ainda estivesse destrancada, mas imediatamente ficou furioso quando viu que estava trancada. Eu estava a poucos metros da porta, mas ele ainda assim bateu agressivamente, olhando diretamente para mim. Isso estava muito além do que qualquer cliente normal faria. Naquele momento, eu soube que havia algo a mais acontecendo. Corri até o balcão e acionei o alarme para notificar a delegacia de polícia. Então, apenas observei enquanto os dois tentavam arrombar a porta por um minuto antes de voltarem para o carro e saírem em alta velocidade. Naqueles minutos antes da polícia chegar, tudo parecia tão irreal. Apenas o som da tempestade lá fora me acompanhava, e não havia dúvida do que estava prestes a acontecer. Mesmo assim, isso não tornava a situação menos aterrorizante. Se não fosse pelo vento forte abrindo as portas, eu provavelmente nunca as teria trancado, o que significa que eles poderiam ter simplesmente entrado, e eu não teria como me defender. Talvez tivesse sido apenas um roubo comum, mas não há como negar que teria sido mais fácil para eles me derrubar e depois roubar o local. Infelizmente, eles nunca foram pegos, e até hoje me sinto nervoso em cada turno da noite.